fazer contato com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Bom dia, Mayra. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. A gente sempre diz tudo certo dentro do possível, né? Que o contexto nos impõe, mas vamos seguindo, Mayra. Na sexta-feira, nós tivemos um fato que chamou a atenção do mundo político, que foi a revelação de que houve um almoço entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso. Os perfis do ex-presidente Lula divulgaram uma foto com os dois ex-presidentes, mostrando ali, inclusive, o texto que dizia que os dois se reuniram para o almoço com muita democracia no cardápio. Esse almoço, na verdade, ocorreu no dia 12 de maio, mas só houve a revelação do encontro agora na sexta-feira. Quais os significados desse encontro e da divulgação dele também, Mayra? Eu acho que esse encontro é bem significativo de uma recomposição de um campo de centro, daquelas forças políticas comprometidas com a democracia e que estão, de alguma forma, fazendo uma meia-culpa. Por um lado, uma meia-culpa, por um lado, se aproximando de uma força política que está vindo com ênfase e com capacidade de ocupar o poder. O que eu quero dizer? Há um segmento, né, uma parcela de atores políticos da sociedade que está arrependida, né, vendo o genocídio que está acontecendo em virtude da Covid, mas não só. Mas há também, e isso eu tenho falado bastante sobre isso, uma certa desidratação do poder do Bolsonaro, reduzindo as suas chances de se reeleger, que faz com que alguns atores que se mantêm próximos do executivo, numa postura muito office-seeking, ou seja, em busca de cargos e de favorecimentos que a proximidade com o poder executivo oferece, essas forças estão cada vez mais se afastando do bolsonarismo. Isso acontece, é o que a gente chama de síndrome do pato manco, quando os incumbentes, em final de mandato, já sem muitas chances de se reeleger ou que não vão se reeleger, começam outras forças que faziam parte desse governo se afastam, já pensando em articular pontes com os novos ocupantes desse cargo. Agora, existe também um realinhamento, como você falou, dessas forças políticas, mas no caso do PSDB, quando a gente analisa a trajetória do partido, né, fundado ali a partir de uma dissidência do MDB, justamente do PMDB, já à época, com a bandeira da ética na política, e aos poucos até tinha ali um teor social-democrata de fato, se colocando mais ou menos na centro-esquerda, pelo menos parte das importantes figuras que compõem a legenda, como o Mário Covas, por exemplo, depois foi caminhando para a direita, tanto que nas últimas eleições em 2018 optou no segundo turno por liberar os seus filiados e nenhuma figura importante do partido declarou voto em Fernando Haddad. Pelo contrário, né, dois dos pré-candidatos à presidência da República, João Dória e Eduardo Leite, declararam voto em Jair Bolsonaro. Isso pode significar também um realinhamento do PSDB, não só em relação ao governo Bolsonaro, mas dentro do nosso espectro político, voltando um pouco mais para o centro? Eu não acredito, não. Tanto que eu discordo quando se chama o PSDB de centro-direita, ou mesmo de centro, porque eu faço parte de um projeto que a gente codifica programas de governo e situa eles no espectro ideológico. E o programa do PSDB, ele tem um conteúdo ideológico, econômico, muito à direita. Por exemplo, mais à direita, não do que o programa do Bolsonaro, mas do que os discursos e a performance governativa do Bolsonaro, né? O PSDB é um partido que tem um conteúdo ideológico muito neoliberal. Então, em termos econômicos, isso puxa ele à direita. E é claro que isso acende um alerta para aqueles que acreditam que essas composições feitas pela cúpula, por alguns elementos da cúpula do partido, vão se reproduzir em termos das suas bases sociais, né, as elites econômicas. Eu não sei, eu tenho dúvidas se as elites econômicas, né, o mercado financeiro, que foi o grande fiador, o grande apoiador do bolsonarismo, num segundo turno, eventualmente não vão voltar a apoiá-lo.
porque, de modo geral, o governo Bolsonaro se caracteriza por constantes sinalizações positivas ao mercado, né? Embora originalmente o Bolsonaro não tenha essa identificação com o neoliberalismo, ele identifica no mercado um ator fundamental para manter o seu poder, para se manter no governo e na sua origem também, para se eleger. Agora, esse reposicionamento, né, essas pessoas fazendo esses gestos de aproximação, acuam ainda mais o presidente Jair Bolsonaro, porque ontem ele participou de um passeio de moto ali, causando aglomeração no Rio de Janeiro, apesar de haver decreto da prefeitura, haver determinação também do governo do estado para que não aconteçam aglomerações na capital do Rio, inclusive, né, a gente tem aí 95% de taxa de ocupação em leitos de UTI na cidade. Isso vai tornando Bolsonaro ainda mais acuado e por isso ele fica cada vez mais agressivo do ponto de vista político, Mayra? Olha, interessante você ter chamado isso à tona, porque eu fui em Ipanema correr e bem na hora da manifestação, e foi impressionante, porque as pessoas gritavam odes assim, fim da corrupção, acabou a roubalheira, num discurso completamente desconectado com a realidade. Então, quando alguém, né, que estava ali gritava, cadê a vacina? Ou genocida, os outros ignoravam e falavam assim, roubalheira, o PT roubou, num discurso assim, surdo e desconectado com a realidade. E isso é muito interessante porque fica muito claro, se a gente avaliar os depoimentos, por exemplo, do Pazuello e o impacto, a entrevista do Ciro Nogueira que ele deu para o Globo ontem, a mentira e a desconexão com a realidade tem sido uma estratégia deliberada do bolsonarismo, identificando já, né, que os segmentos mais instruídos ou mais bem informados, né, estão recebendo muita informação que desidrata a sua popularidade, então eles estão reafirmando a aposta naqueles segmentos mais fiéis, mais radicais, aqueles que estão dispostos a ignorar o que o mundo diz e acreditar na informação repassada pelo líder, por aquele que você confia, que é uma pessoa, não é uma mídia, não é um veículo de informação. Essa é uma estratégia do governo, tanto que a frase do Pazuello, quando ele diz isso é coisa de internet, isso é muito significativo. O que está sendo feito? Desacreditando as informações que o cidadão é capaz de obter sozinho, via mídia, via veículos de informação, e dizendo assim, não, acredita só em mim, acredita no que eu estou te falando, toma cloroquina, não tem nada disso de pandemia, isso aí besteira, é só você tomar um remedinho. Então ele está reafirmando a aposta nesses segmentos mais fiéis, e essa aposta ela tem como estratégia central a mentira, quer dizer, não acredita em nada do que você está ouvindo, tá tudo ótimo, tá maravilhoso, e o governo fez o que podia, tanto que a declaração do Ciro Nogueira é muito interessante, né? Quando ele diz assim, a CPI não está chegando todos os depoimentos trouxeram fatos favoráveis ao governo. É o que ele falou. Ele falou assim, e mesmo o da Pfizer demonstrou que o atraso em responder o e-mail não atrasou em nada, não afetou, ele usou essa expressão, não afetou em nada a compra de vacinas. Ou seja, é um descolamento, é uma aposta no descolamento completo da realidade. E isso é uma aposta, não é maluco, isso é bem feito. Porque esses segmentos, que foi o que eu vi ontem em Ipanema, estão dispostos a abrir mão de qualquer informação recebida de fora e acreditar só naquilo que vem do círculo, né? Do seu líder e dos seus seguidores. E é interessante observar porque essa aposta na mentira também é possível de ser acompanhada ali nos trabalhos do dia a dia da CPI da Covid, porque a gente vê os parlamentares governistas que, na verdade, eles fazem ali suas intervenções e, na prática, para os vídeos circularem nas redes sociais, porque de verdade, as intervenções deles são muito pífias, né, para dizer o mínimo, em relação àquilo que vem sendo trabalhado na CPI, mesmo na defesa do governo. Então, uma aposta na mentira, uma aposta na chamada dissonância cognitiva, que inclusive se reflete no trabalho dos parlamentares.
Não, e é interessante ver como que isso dá certo. E teve uma expressão que o Pazuello usou que eu achei muito interessante, quando ele falou do Bolsonaro, ele falou, isso é uma iniciativa psicossocial de um chefe de Estado que tem outras visões. Me chamou muito a atenção isso, né? Então, é basicamente isso, a dissonância cognitiva. É você criar factoides, criar vídeo, criar conteúdo que vão ser disseminados para os seus grupos fiéis, esse núcleo mais radical, criando mesmo uma realidade paralela. Essas pessoas estão vivendo numa realidade paralela em que elas recebem informações, entre aspas, que dizem assim, isso que você está recebendo pela outra internet, na internet, como se eu também não chegasse pela internet, né? Mas isso que você está recebendo nos outros meios, e aquilo ali é mentira. Acredita nessa realidade aqui que eu estou te dando. Agora, Mayra, esse tipo de mensagem também enviada para esse grupo mais radical acaba tendo repercussões na realidade, como a gente viu ontem, por exemplo, profissionais de imprensa sendo hostilizados por bolsonaristas, em especial o repórter da CNN, Pedro Duran, que foi ali cercado com manifestantes gritando CNN lixo, e não só esse tipo de hostilização ali foi presencial, como também se tornou virtual, porque o vídeo, houve ali uma filmagem, né, dessa hostilização que passou a circular em redes sociais, ele sofreu assédio virtual, inclusive um dos divulgadores foi um vereador de Niterói, Douglas Gomes, do PTC. Quer dizer, é algo que esse tipo de mensagem para esse núcleo mais radical pode resultar em situações como essa que são muito preocupantes para a democracia brasileira, Mayra. Certamente, é preocupante demais, tanto que o Bolsonaro, quando acabou a manifestação de ontem, e ele aí foi falar para os seguidores, ele já investiu contra o sistema institucional. Né? O que ele falou? Voto impresso, voto impresso. O que é esse clamor pelo voto impresso? É uma justificativa prévia para descumprir o resultado das eleições. Agora, me permita falar uma coisa um pouco desagradável, porque a mídia está colhendo, eu vou colocar a mídia de modo geral, mas é claro que existem várias mídias, né? Mas está colhendo um pouco dos frutos que ela colheu. Porque, no final, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, e sobretudo após 2013, a própria mídia criou um balão de ensaio de uma crise econômica, de uma crise social que não existia, que o PT quebrou o país num contexto em que a economia não ia tão mal. Né? Então, criou-se esse factoide, essa dissonância cognitiva de que o PT quebrou o país, de que o país acabou, de que o PT roubou muito, quebrou o país, que roubou muito mais do que isso nunca tinha sido visto. Criou esse factoide e está colhendo os frutos disso, né? De ter criado um balão de ensaio desconectado com a realidade. Essa dissonância, a meu ver, tem origem nesse momento da história do Brasil, em que houve uma investida deliberada dos veículos de imprensa contra o governo do Partido dos Trabalhadores. Isso por um lado. E por outro, esse momento de erosão das instituições brasileiras também tem origem nesse mesmo contexto, quando as lideranças do PSDB, após a eleição de 2014, questionaram o resultado das eleições, uma coisa que nunca tinha acontecido na nova República. Então, você tem nesse contexto, né, a criação de um caldo de cultura cujos efeitos a gente sente até hoje. E a origem dessa dissonância e desse desrespeito às instituições está ali. Quando criou-se a ilusão, né, ou houve um medo de que a população ia permanecer elegendo lideranças do PT, e aí houve uma investida, não só nas instituições, mas na criação desse balão de ensaio, e a gente está colhendo os frutos disso até hoje, né? Inclusive, quando a gente lembra de participação de veículos da mídia tradicional, alguns praticamente faziam assessoria de imprensa para as manifestações contra a presidenta Dilma Rousseff e vista grossa para diversos manifestantes que já pediam a intervenção militar, os veículos de mídia alternativa mostrando que isso estava acontecendo e a mídia tradicional ignorando solenemente, né, que já existia ali um caráter antidemocrático de boa parte dos manifestantes à época, né, Mayra? Perfeito, exatamente. E eu acho muito importante, sempre que eu posso, chamar atenção para essa movimentação do PSDB na altura de questionar resultados de eleição. Isso não é uma banalidade. Questionar resultados de eleição, questionar o funcionamento das instituições democráticas
é uma via cujo resultado só pode ser o autoritarismo. E em relação ao funcionamento das instituições democráticas, nós tivemos ontem a participação do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que esteve nessa semana na CPI da Covid, e o Estatuto dos Militares e o Regulamento Disciplinar do Exército proíbem a participação de militares em manifestações políticas. Se o Exército não fizer nada em relação ao general Pazuello, a gente vai ver mais um sintoma de deterioração das instituições, Mayra? Glauco, olha, você chamou a atenção de um ponto bem interessante, eu vou passar a falar sobre isso também, porque assim, se a gente pode fazer um paralelo com o que ocorreu nas eleições americanas, né? Houve uma investida contra os resultados da eleição, né? Houve aquela tomada do parlamento, mas as instituições lá foram capazes de filtrar essa ameaça, certo? E mesmo antes desse episódio, se você se lembra, quando teve uma manifestação muito forte por aquele rapaz que foi sufocado pela força policial, e aí houve uma contra-ofensiva da direita, dizendo assim, olha, essas manifestações estão causando balbúrdia, né? E aí alguns militares participaram dessa, acho que foram 2 militares, participaram dessa contra-ofensiva, né? Para manter a ordem, né? Ok. Assim que aconteceu esse episódio, 2 dias depois houve uma nota do Exército e da pessoa do militar que havia participando, pedindo desculpas e dizendo que isso era uma afronta, que foi um absurdo, pedindo desculpas, dizendo que o Exército não participa da política e, portanto, não pode participar de manifestações. E eu acho que na ausência desse tipo de sinal de que as instituições funcionam, o Exército é uma instituição, e que elas estão trabalhando em conjunto para resguardar a estabilidade institucional, né, eu gostaria de ver essa sinalização por parte do nosso Exército, para pensar assim, poxa, as nossas instituições vão ser capazes de filtrar, de segurar uma investida do bolsonarismo contra elas, caso haja. Caso haja não, porque eu acho que todos os indícios demonstram que vai haver. Tá certo, Mayra. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Foi ótimo o papo. Obrigada, Glauco. A gente que agradece. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.